Boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, caríssimos irmãos. Hoje eu vou ler para vocês Mateus capítulo 19, acerca do divórcio. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muita gente e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que o receba. Leitura difícil, né? O divórcio, rompendo laços. É uma leitura bastante difícil, complicada. Hoje nós vivemos dias difíceis de relacionamentos complicados, cônjuges agressores, ou com palavras ou fisicamente. Então, nós temos uma dificuldade muito grande em entender o capítulo 19 acerca do divórcio, né? Ao interpretarem o decreto de Moisés a respeito do divórcio, os seguidores do rabino Shammai acreditavam que o divórcio deveria ser concedido somente em casos de infidelidade. Os seguidores do rabino Hillel acreditavam que a lei de Moisés permitia o divórcio praticamente por qualquer motivo. Jesus chocou seus discípulos ao rejeitar ambos os lados do debate rabínico. Em vez de ir imediatamente ao texto contextualizado, Jesus se referiu ao início do casamento. Ou seja, então, gente, olha só como é profundo e qual a interpretação que Jesus fazia. Por isso que eu falo em alguns dos meus vídeos que há a necessidade de ler, reler e interpretar.
Jesus fez uma leitura diferente do que eles tinham. Fundamentalmente, a resposta para essa questão problemática não reside em códigos legais, práticas tradicionais ou soluções humanas, mas no plano engenhoso de Deus. Deus nunca acomoda ou compromete seus princípios, mas redime e restaura a quem procura o seu perdão. Certo? A visão de Jesus a respeito do divórcio no caso, mandar embora, significado de remover do centro de um relacionamento ou quebrar a comunhão, somente pode ser entendida contra o pano de fundo de sua visão da monogamia estável, na qual um homem e uma mulher permanecem juntos por toda a vida. O plano de estabilidade está claro na metáfora da uma carne, uma mesma carne, quando Jesus fala que quando um casal casa-se, viram uma única carne, usada pelo Senhor. Moisés permitiu o divórcio como um recurso humano para proteger mulheres hebreias que eram maltratadas por homens inescrupulosos que procuravam manipular o processo de noivado. Então, gente, olha como é grave isso daqui. É o que eu falei há pouco. Moisés, e aqui está claro, Moisés permitiu por conta das maldades que as mulheres sofriam por seus companheiros, né? E até hoje nós vemos isso, tanto é que aqui no Brasil nós temos a Lei Maria da Penha. Por que a Lei Maria da Penha existe? Porque o marido da senhora Maria da Penha deu um tiro na coluna dela, deixando-a paraplégica, com 3 crianças pequenas para cuidar, só porque ela conversou com ele e explicou que eles já não tinham mais a mesma relação. E de uma forma bem sutil solicitou o divórcio. Então, eu penso que se naquela época Moisés, antes de Jesus chegar aqui, Moisés já permitiu o divórcio por causa dessa brutalidade desses homens, eu acredito que hoje também por brutalidades tanto de homens quanto de mulheres, ou por palavras ou por agressões físicas, tem que haver o divórcio, sim. Voltando ao texto, os fariseus tomaram a permissão da lei e a transformaram em uma ordem que fez da fragilidade humana uma justificativa para contornar o propósito e o plano divino de Deus. Ou seja, qual que é o propósito de Deus? É que nos casemos e vivamos uma vida inteira juntos. Seria lindo, belíssimo. Meus pais viveram quase 60 anos juntos, só se separaram quando a minha mãe faleceu. Eu tenho irmãos e irmãs que já passaram dos 50 anos de casados juntos. Então, mas para que isso aconteça, precisa haver uma harmonia entre o casal. Eu, infelizmente, tive que me divorciar com 29 anos de casada. Por quê? Não estávamos mais nos entendendo bem. E as agressões com palavras por parte do meu cônjuge eram constantes. Não tem pessoa que fique com autoestima elevada, com uma pessoa te colocando para baixo todos os dias, toda hora, ou com tudo que você faz. Tá? Então, quando um casal não se torna uma única carne, como Jesus falou, eu penso que o divórcio deve acontecer. Jesus não ensinou que a parte inocente deve se divorciar da infiel. O propósito da cláusula da exceção
na lei de Moisés, que é novamente repetida na explicação de Jesus, não é para encorajar o divórcio. O compromisso de enlace no casamento não depende de vontade humana ou daquilo que as pessoas fazem ou deixam de fazer, mas do plano original e do propósito de Deus. Plano original e do propósito de Deus para o casamento. Resumindo, se esse casamento não faz bem mais a este casal, não tem por que este casamento continuar. Deus rejeita o divórcio pelos seguintes motivos. O casamento é uma instituição divina que o Senhor usa para ensinar a seus filhos sobre o relacionamento deles com Deus. O casamento acontece por ordem expressa do Criador e tem a sua permissão. 3. O casamento une duas pessoas em uma só carne, comprovando a estabilidade que Deus planejou para esta mais íntima união. 4. Jesus aponta para o exemplo do primeiro casal. 5. Consequências malignas são inevitáveis quando a separação acontece. Então, por que Deus quer que nos unamos ao nos casar, vivamos até a morte juntos, para que possamos criar bem os nossos filhos, depois receber os nossos netos, nossos bisnetos e ter uma família unida. Não uma família que casa hoje, separa amanhã, um casa com o outro casa com a outra e vira aquela confusão danada e os filhos no meio da confusão. Então nós temos, quando nos casamos, e é por isso que Jesus se refere aqui ao início, nós temos que pensar no início do casamento. Eu quero me casar com o fulano ou com a fulana e viver a vida inteira junto dessa pessoa? Será que é isso mesmo que eu quero? Então, quem tiver aí prestes a se casar, presta atenção, vê se é isso mesmo que você quer, né? Os dois, o casal tem que refletir, tem que saber o que quer, para não sofrer e não fazer o outro sofrer, não brincar com os sentimentos dos outros, porque depois vem os filhos e os filhos crescem sofrendo e vendo pai e mãe sofrendo porque não aguentam um olhar na cara do outro, ou então porque brigam todos os dias. Quantos casos nós já temos no Brasil de pai que matou, de pai que matou a mãe na frente dos filhos, ou de mãe que matou o pai na frente dos filhos? Então, ou de pessoas que no seu segundo casamento, o padrasto ou a madrasta resolve matar o filho do primeiro casamento. Gente, isso é muito terrível. Por isso que as pessoas precisam pensar. Se eu for elencar aqui quantos casos nós já temos assim, tem muitos, viu? Muitos mesmo. E nós precisamos pensar, refletir antes de se casar. É isso que Jesus está falando aqui. É pensar antes de fazer. Porque depois que você está casado, o ideal é que você fique a vida inteira casado. Agora, se fica um querendo socar o outro, aí é melhor que se separe. Só que quando você se separa e você tem filhos, quem sofre? Os filhos. Porque esses filhos, eles vão viver ou com o pai ou com a mãe, geralmente ficam com a mãe, e vão ter madrasta ou padrastos, né? Muitas vezes a criança dá sorte de ter um padrasto ou uma madrasta justa, ou justo, bom. Outras vezes não. Outras vezes você percebe a diferença entre o filho do novo casal e o filho do primeiro casamento. Há um caso recentemente de um irmão que deu testemunho na igreja que ele saiu de casa aos 7 anos de idade, se não me engano foi isso.
a mãe dele casou-se, separou do primeiro marido, do pai dele, e casou com outro homem. E esse homem não gostava do garoto, que o colocou para fora de casa. Imagina uma criança com 7 anos de idade perambulando pela rua. Gente, isso é uma maldade muito grande. Uma criança de 7 anos de idade, ela não tem condição de sobreviver sozinha. Ela precisa de pai e mãe ali para ajudá-lo. Então, é muito triste a gente ouvir esse tipo de caso, esse tipo de testemunho. Então, vamos pensar um pouquinho mais antes de nos casarmos e pensar nos filhos que você tem para não fazê-los sofrer. Porque quem sofre numa separação, na maioria das vezes, são os filhos. Sempre são os filhos. Então vamos pensar nas nossas crianças. E não vamos abandonar mães e pais. Não abandonem seus filhos por causa de um cônjuge. Pelo amor de Deus, isso é muito ruim, é horrível. É horrível. E a criança sofre muito. Sofre e muitos levam esse sofrimento para a vida, acabam tendo outras desilusões, porque a vida é cheia de altos e baixos, é cheia de desilusões, né? E, enfim, se eu for elencar casos aqui, eu vou ter muitos casos para contar para vocês. Eu mesma, na minha separação, meus filhos já eram adultos, minha filha já era casada, meu filho estava com o casamento marcado e mesmo assim os dois sofreram. Eu senti que os dois sofreram. Então é muito triste. E olha que os meus filhos já eram adultos, mas sofrem, porque eles não querem ver os pais separados. Eles não querem ver um para um lado, outro para o outro. Né? Então, vamos nos preocupar mais com os nossos filhos, com os filhos que esse casal vai ter. O divórcio nunca é escolha de Deus. Na verdade, Deus odeia o divórcio. No entanto, se o divórcio ocorrer por qualquer razão, Deus deseja trabalhar na pessoa que vivenciou essa tragédia, se houver arrependimento e desejo de reconciliação com ele. Então, vejam que aqui Deus deixa bem claro que mesmo que haja, já que não tem outro jeito, né? Se houver o divórcio, ele vai estar de braços abertos para nos acolher os filhos do divórcio, os divorciados e seus filhos, né? Que sofrem muito. No versículo 9, a imoralidade sexual é um termo amplo que se refere a uma gama imensa de práticas sexuais ilícitas. A pressuposição aqui é que a imoralidade quebra a união de uma só carne, a qual Deus declarou fazer parte do relacionamento matrimonial para algumas pessoas. Tal violação é uma razão legítima para o divórcio. No entanto, Jesus não estava defendendo o divórcio. Mesmo nesse caso, ele simplesmente estava dizendo que Moisés havia dado a cláusula de permissão por causa da dureza do vosso coração. No versículo 10 e 11, Jesus não estava condenando o casamento nem a vida de solteiro, mas apontando que ambos tinham vantagens. A vida de solteiro pode significar mais tempo para o trabalho no reino, mas nem todos conseguem lidar bem com ela. No versículo 12, a referência não é uma castração física, mas ao celibato voluntário. Olha, bem claro, gente.
celibato voluntário. Ninguém é obrigado a seguir o celibato. O celibato é voluntário. Ser direcionado por Deus. Ok? No versículo 13, era costume levar crianças para os rabinos, abençoarem. Os discípulos pareceram rudes e descuidados, especialmente à luz dos ensinamentos recentes de Jesus. Talvez eles tinham ficado irritados porque a discussão particular que estavam tendo com o Senhor foi interrompida pela aparente trivialidade de abençoar crianças. No versículo 16 ao 22, Lucas identificou esse jovem homem como alguém de posição social elevada. Sua pergunta revelou seu problema. Ele queria saber o que fazer para herdar a vida eterna. A ênfase de Jesus estava sempre na atitude do coração, não nas obras. Jesus mostrou ao jovem que ele havia errado até mesmo na área nas quais pensava ter agido. Ai, gente, desculpa, me empolguei aqui, ultrapassei o limite. A vontade de falar sobre, de ler a palavra de Deus é tanta que às vezes eu me empolgo e vou embora, né? Como se não tivesse que parar. Bom, eu paro agora por aqui. Fiquem na paz do Senhor. Espero que tenham gostado da leitura e recebam paz, alegria, cura, saúde, tudo de bom para vocês em qualquer lugar que você estiver ouvindo essa leitura da Bíblia. Fique na paz do Senhor. Amém.